Olá! Outubro rendeu boas leituras e esse vídeo é justamente para compartilhar um pouquinho do que eu achei sobre esses livros com vocês. Bom, eu comecei outubro lendo um livro que foi Pequenas Coisas Como Estas, que foi publicado pela Relicário, com tradução da Adriana Lisboa. É um livro da escritora irlandesa Claire Keegan. Ele foi, inclusive, não sei se vencedor, acredito que sim, do The Booker Prize 2022. E eu vi indicação desse livro aqui numa newsletter da Bárbara Bonangela. Ela comentou um pouquinho sobre essa leitura, um pouco do contexto que essa história é baseada. E eu achei super interessante, corri na livraria para poder pegar e devorei esse livro. É maravilhoso. Aqui a gente vai acompanhar a história do Bill, é o personagem principal aqui. Ele é vendedor de carvão, né, numa cidade pequena ali, então ele conhece várias pessoas. Ele tá ali nesse momento de final de ano, o inverno chegando, a história se passa na Irlanda, e ele tá ali fazendo essa entrega de carvão. E aí ele acaba se deparando ali, se eu não me engano, dentro da igreja ou num espaço ali que tem as freiras, enfim, alguma coisa assim. Ele se depara ali com essa menina que tá trabalhando, né, com essas meninas que estão trabalhando ali naquele ambiente, e ele estranha aquilo, né, ele acha estranho a forma como elas estão ali. Uma dessas meninas fala com ele, pede ajuda pra sair dali, e aí ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa errada naquele ambiente ali, e começa a se questionar, né, o que tá acontecendo, quem são aquelas meninas, por que elas estão ali. E ele começa a questionar isso e ao mesmo tempo tenta trazer isso para outras pessoas, né, ao redor dele, e ele percebe que ninguém quer falar sobre aquilo. Ninguém quer lidar com aquela situação, ninguém quer olhar para aquilo, né? Todo mundo tá realmente assim, vendado, fingindo que nada daquilo tá acontecendo, embora também vejam, também saibam sobre aquilo. E ele começa a se questionar sobre isso, começa, né, ter um pouco desse senso ali, né? Começa a se criticar também pela forma como enxerga o mundo, né, como olha para essas coisas, para a sociedade, a forma como as pessoas se deixam, né, de fato, de olhar para certas situações ali que são absurdas, né. Aí talvez até seja um pouco de reflexões que eu trouxe durante a leitura, porque eu acho que esse aqui é um livro que tem muita coisa que tá ali nas entrelinhas, sabe, que tá nas sutilezas ali da história. E foi uma das coisas que eu gostei desse livro, porque assim, ele é curto, mas ao mesmo tempo ele é muito impactante, sabe, você vai pescando as coisas ali, você vai percebendo, né, as conclusões que o personagem tá tirando, onde que ele tá indo ali com as informações que ele tá tendo. E assim, é incrível, eu adorei isso aqui. A autora se baseia aí num caso real, que é o caso das lavanderias de Madalena, na Irlanda, que eram esses espaços ali que recebiam meninas e mulheres grávidas. Essas mulheres eram forçadas a trabalhar ali e não se sabe muito bem, muitos detalhes sobre esse caso, mas se sabe que ocorreu durante muitos anos e que foram muitas mulheres, muitas meninas, muitos bebês que foram mortos nesses espaços, que foram perdidos, que foram doados ali, e não se sabe exatamente o número, né? A autora traz aqui um pouquinho sobre isso no finalzinho do livro, que muitos desses dados foram perdidos, foram destruídos, então não se tem uma informação concreta sobre isso, mas eram espaços financiados aí pela Igreja Católica e pelo próprio Estado irlandês. Então assim, bem chocante. Não fazia ideia sobre isso, né? Nunca tinha ouvido falar sobre essa história, mas achei a construção da autora, né? A ficcionalização que ela trouxe aqui nesse livro para contar um pouco sobre isso, incrível, recomendo muito. Esse livro foi adaptado para o cinema e eu tô bem curiosa para ver como que ficou a adaptação. Bom, próxima leitura então, eu li um livro de uma escritora nacional, que é As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek. Eu amo esse título, adoro essa capa também. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história da Corina, que ela é uma mergulhadora e ela tá trabalhando aí com essa equipe numa pesquisa. Então eles estão ali no fundo do mar, nesse lugar bem inacessível mesmo, né? Eles não podem sair dali, eles estão presos ali por um tempo durante a pesquisa. E daí ela é mergulhadora, ela tem um outro parceiro ali, que é essa pessoa que também faz essas viagens ali, né, dentro do mar, para poder fazer descobertas ali, né, ver as espécies que estão ali, enfim. E aí tem esses dois cientistas que estão ali, uma outra mulher que faz parte da equipe que, enfim, são todos eles ali, eles são desconhecidos entre si, mas eles são obrigados a passar muito tempo juntos ali. Então a gente vai acompanhar um pouquinho dessa dinâmica, entender um pouquinho de cada personagem, dessa pesquisa que está sendo feita ali.
E aí a gente vai descobrindo, né, um pouco desses mistérios aqui do fundo do mar e mistérios dos próprios personagens aqui dentro dessa história. Eu gostei bastante da leitura, foi difícil de engatar ali no início, eu senti que a escrita me agarrou um pouquinho, assim, achei um pouco difícil de pegar o ritmo mesmo, mas insisti, no fim, gostei bastante. Fiquei meio assim com o final, não sei se eu tava esperando pelo final que essa história teve, mas achei interessante, achei curiosa a forma como a autora trouxe aqui todos esses mistérios do fundo do mar. Fiquei, inclusive, curiosa para poder pesquisar um pouco mais sobre isso, sabe? Fiquei com vontade de assistir documentários e de pesquisar mais sobre esses mistérios todos, né? Porque o mar é um desses ambientes que a gente, enfim, né, os oceanos, tem tanta coisa ali que a gente não sabe, né, que a gente não faz ideia do que acontece. Então, acho isso tudo bem interessante, acho que a autora conseguiu construir uma história bem legal nesse livro aqui. Então, fica a indicação se você gosta dessa temática. Daí, outro livro que eu li, que eu também amei, foi O Bebê de Rosemary. Esse aqui eu peguei tentando entrar aí na vibe de Halloween. Inclusive, ele também tá na minha lista de 30 livros antes do 30, então mais um check dessa listinha. Esse livro aqui é do escritor Ira Levin, foi publicado pela Dark Side, e esse livro tem tradução... Espera que aqui na Dark Side eu acho que a tradução fica na parte de trás. Deixa eu procurar. Gente, essa edição é tão bonita, esse livro é tão lindo. Tem inclusive aqui no finalzinho, olha, algumas fotos do filme. Eu não assisti o filme, fiquei com vontade depois que eu terminei, mas depois eu fiquei pensando que talvez o filme pudesse me decepcionar, porque eu fiquei bem impactada com a leitura, mas eu acho que o filme talvez seja, não sei, por ser mais velho assim, eu não sinta tanto o impacto da história. Enfim, eu achei que era no final, mas é aqui no início, gente. Só um minutinho, deixa eu procurar quem que foi o tradutor. Achei. Lucy Collin foi a tradutora desse livro aqui. E o que é essa história aqui? É uma história de horror e terror, que a gente vai acompanhar a história da Rosemary e o marido dela. Eles estão se mudando para esse novo apartamento, que é um apartamento que eles desejavam muito. Esse prédio antigo ali, eles estavam desejando aquele espaço há muito tempo, mas era meio difícil de conseguir, enfim. Eles, inclusive, tinham conseguido um outro apartamento, tiveram que inventar uma historinha ali para poder se desfazer daquele contrato e, finalmente, pegar esse apartamento que eles tanto queriam. E aí, quando ela vai mudar, ela conversa ali com um amigo dela, que é um cara mais velho, que, se eu não me engano, foi vizinho dela em uma outra situação. E ele conta pra ela algumas histórias meio aterrorizantes sobre pessoas que moraram ali naquele prédio, coisas estranhas que aconteceram ali naquele ambiente. Então ele deixa ela um pouquinho tensa ali com essas histórias, mas o marido dela descarta tudo isso, fala que não tem nada a ver, enfim, e aí eles se mudam. E aí algumas coisinhas estranhas ali vão começando de fato a acontecer, eles vão percebendo alguma coisa ali ou outra. Logo no início ali, a Rosemary tem uma interação com uma personagem que deixa a gente meio intrigado, e daí depois acontece uma coisa que você fica tipo, meu Deus, por que que isso aconteceu? E no fim das contas, né, a gente tá falando aqui do bebê da Rosemary, então obviamente ela vai engravidar, e as circunstâncias todas que levam a essa gravidez são muito suspeitas, são muito estranhas, acontecem muitas coisas estranhas ali. E assim, eu achei que seria só uma história meio aterrorizante, assim, que ia pegar muito esse lado do sobrenatural, mas eu achei que o livro trata aqui sobre uma questão da mulher na sociedade de uma forma muito interessante, principalmente porque tá aqui num livro de horror, e a forma como o autor retrata isso, como ela é manipulada ali, como ninguém acredita nela, né? Tem várias situações ali que ela tá muito sozinha, que ela não tem apoio, enfim. E toda a construção que o autor faz ali, envolvendo, claro, toda essa questão sobrenatural para poder trazer esses pontos, é muito interessante. Eu amei essa leitura, eu fiquei, assim, tensa com a história, sabe? Eu fiquei curiosa para saber o que ia acontecer ali. E no final... eu confesso que depois que eu parei pra pensar um pouquinho sobre o final, eu falei, poxa, acho que o final poderia ser diferente, né? Poderia ser uma coisa mais empolgante ali. Mas quando eu li, assim que eu finalizei, eu falei, caramba, que livro incrível, sabe? Então, dei 5 estrelas pra essa leitura aqui. Depois eu pensei que eu poderia tirar a minha estrela ali, porque eu acho que o final poderia ser melhor. Mas a sensação logo que eu terminei foi muito boa, assim. Eu realmente amei essa leitura, eu fiquei muito presa na história. E, enfim, adorei. Eu achei, inclusive, que eu pudesse ficar com um certo medinho, assim, da história, né? Por todo o contexto aqui. Não sou uma pessoa muito medrosa, mas também
não sou uma pessoa que gosta muito desse tipo de gênero, mas não achei que deu tanto medo assim, até porque eu acho que eu racionalizei muita coisa aqui, essa questão toda que eu trouxe, né, que eu comentei com vocês do papel da mulher ali, de como ela tá sendo manipulada, enfim, eu acho que isso pesou muito mais do que essa parte do sobrenatural, pelo menos pra mim, pra minha leitura, e aí não tive esse medinho, mas enfim, amei esse livro aqui, foi uma ótima pedida aí pro Halloween desse ano. Vamos lá então, próximas leituras. Eu também li o livro Bem-vindos à Livraria Hyanundong, não sei se é assim que pronuncia, também não vou tentar pronunciar o nome da autora, que é uma autora coreana. Deixa eu ver quem fez a tradução desse livro. Ele foi publicado pela Intrínseca, com tradução de um outro nome coreano, que é Jae-Hyung-Woo. Não sei se é assim que pronuncia também, mas enfim, tá aqui a tradutora desse livro. Ou tradutor, não tenho certeza. Eu adoro essa capa, acho muito bonitinha essas capinhas assim. E aqui nesse livro, gente, esse livro aqui é muito quentinho no coração, muito gostosinho, uma história muito conforto, assim. Então, se você tá procurando uma coisa nessa vibe, assim, essa que é uma ótima pedida. Aqui a gente vai acompanhar a história da personagem principal, que é a Yeonju, que tem uma livraria. Deixa eu ver se é esse o nome dela mesmo. É isso mesmo. Ela abre uma livraria nessa cidade ali. E aí a gente vai acompanhar a história a partir dessa situação, né? Ela tá ali um pouco desmotivada com a vida, ela resolve realizar esse sonho, né? Que é abrir uma livraria. E aos pouquinhos, ao longo da história, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o passado dela, né? O que levou ela a chegar nesse lugar. E aos pouquinhos vão surgindo outros personagens. Ela contrata esse cara, né? Esse rapaz que vai trabalhar ali na cafeteria da livraria. Então ele fica responsável por fazer o café. E aí o café dele começa a ser muito conhecido também. E ele começa a desenvolver muito isso, focar muito nisso. A gente tem ali as pessoas que frequentam a livraria, tem uma mulher que vai ali para poder tricotar e daí ela fica sentada horas ali na livraria tricotando. Tem essa outra mulher que tem um filho e mora bem próximo ali da livraria, ela tá ali o tempo todo, né? Chega ali para conversar com a proprietária da livraria, ela traz o filho também, tentando incentivar o filho a estar naquele ambiente, a fazer alguma coisa diferente. E o que a gente tem aqui? A gente tem muitas reflexões sobre a vida em contextos diferentes ali, em vivências diferentes. Por exemplo, o filho dessa vizinha ali da livraria, ele é um rapaz, um adolescente, que ele não vê sentido na vida. Então ele já tá numa fase assim que ele não vê sentido em fazer nada, ele não vê por que fazer nada, então ele tá muito apático em relação a tudo. E a mãe tá tentando trazer um pouco dessa vontade, né, tentando fazer ele enxergar, ter uma perspectiva diferente. E aí a gente tem esse contraponto ali, né, a própria dona da livraria tentando convencê-lo a enxergar as coisas de uma outra forma. A gente tem também um rapaz que trabalha ali fazendo café, que ele tem alguns conflitos ali em relação ao futuro, né, a carreira dele, porque ele formou na faculdade, daí ele meio que ficou parado por um tempo, né, não foi trabalhar naquilo, e aí ele se sente meio fracassado em relação a isso, ele sente uma pressão muito grande dos pais, né, pra poder trabalhar ali na área, pra poder fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele se sente muito feliz no lugar que ele tá agora, que é justamente trabalhando na livraria. Então tem esse conflito ali, né, de fazer o que eu me planejei pra fazer, ou fazer o que eu tô me sentindo feliz agora. Enfim, são reflexões assim, sabe? E é tudo feito de uma forma muito, muito agradável, muito gostosa, assim, de acompanhar. Os personagens são muito interessantes e a gente vai vendo esse desenvolvimento ali com livros, né? Porque os personagens estão todos ali na livraria também. A dona da livraria tá o tempo todo trazendo ali exemplos de histórias que ela leu, então a gente tem várias referências aqui interessantes. Enfim, maravilhoso esse livro, assim, é bem, como eu disse, quentinho no coração, aquele livro que você dá vontade de abraçar, sabe, dá vontade de recomendar para as pessoas, porque pode ser muito agradável, muito gostoso de ler, né, e todas as reflexões que tem aqui podem ser reflexões que peguem aí pra você, algumas não, né, pode ser que algumas peguem mais que outras, e, enfim, maravilhoso. Fica aqui a sugestão se você tá procurando alguma leitura nessa vibe, né? Daí eu li também o livro Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura, publicado pela editora Dublinense. Esse livro aqui, olha, foi finalista de alguns prêmios, do Prêmio São Paulo, do Prêmio Minuano e do Prêmio Agis, talvez, esse eu nunca vou falar. E esse livro aqui, ele é um livro que, assim, ele não tem pausa, ele é escrito, tipo,
foi escrito de uma tacada só. Então é um livro que exige fôlego. Ele não tem marcação, pontuação. Então não tem vírgula, não tem pausa. Você não respira lendo esse livro. E o que a gente tem aqui? A personagem principal é a Mônica, ela está se arrumando para um jantar. E ela recebe a notícia, né? Ela descobre que o marido dela cometeu um crime. Ele foi pego aí se masturbando no transporte público. E aí o livro todo é esse caos ali, esse fluxo de pensamentos da Mônica pensando sobre isso, tentando entender o que é que aconteceu, né? Trazendo ali um pouco do passado sobre o marido, tentando, enfim, pensar o que fazer a respeito disso, né? O que ela faz com uma situação dessa, com uma situação tão imprevisível, ao mesmo tempo que ela tá ali presa no se arrumar, né? No tentar chegar aí nesse jantar, que é um jantar de trabalho. E aí o livro é esse emaranhado ali de pensamentos. Eu confesso que eu achei muito interessante a proposta do autor e a forma como a história é conduzida, mas não sei, eu senti que faltou alguma coisa, assim, pra eu gostar muito dessa leitura. Acho que foi uma boa experiência, foi uma leitura interessante, mas eu não gostei, sabe? Eu não terminei o livro com aquela sensação de, tipo, nossa, que livro bom, que livro legal, que livro... Sabe? Eu acho que é uma história que deixa a gente um pouco nauseado, assim, pela história ali, pelo contexto, o que tá acontecendo. E também pela forma como é escrito, que eu acho que é, obviamente, proposital, né? Justamente pra gente ficar ali se envolver, né? Sentir bastante o que a personagem tá trazendo ali. Enfim, é uma história bem interessante. Eu não gostei tanto quanto eu esperava gostar, mas fica aqui os comentários, né? E a sugestão de leitura, caso você tenha se interessado aí por esse livro. É realmente uma construção bem legal ali, bem diferente que o autor conseguiu fazer no livro, justamente porque é essa coisa toda de um fôlego só, sabe? E é um livro curto, né? É curto, mas ao mesmo tempo é longo, né? São 90 páginas aqui. Bom, aí agora mais 3 leituras. Eu li Pessoas Normais, da Sally Rooney. Finalmente cedi aí a vontade... Não, vontade não, que eu não tinha tanta vontade. Cedi aí a autora queridinha do momento, né? Fui ler esse livro aqui. Achei esse aqui é um dos mais aclamados dela, já virou série, inclusive. Esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letras e traduzido pela Deborah Landsberg. E aqui a gente tem a história desse casal, que é a Marianne e o Connell. E é uma história interessante, assim, eu acho que a autora traz alguns pontos legais aqui, né? A gente vai acompanhar o desenvolvimento desse relacionamento desde da adolescência ali até a fase adulta, né? Quando eles vão pra faculdade. Então, o livro traz fases diferentes ali da vida, o que é legal. E é um livro que vai tratar bastante sobre essa dinâmica de poder que surge no relacionamento, essa dificuldade de comunicação que existe às vezes ali por inúmeras questões, né? Muitas coisas ali que dificultam esse falar sobre os sentimentos, sobre contextos ali, sobre situações, sobre o que tá acontecendo de fato, né? Então muita coisa entre os personagens ali fica subentendida, eles tiram conclusões ali, percepções muito distantes do que de fato está acontecendo, mas eu acho que a autora consegue fazer isso de uma forma convincente. Eu gostei, mas não amei a leitura, né? Acho que foi um livro ok, assim. Eu até comentei um pouquinho sobre esse livro num dos vlogs, se eu não me engano foi o último vídeo de maratona, 24 horas. E assim, foi interessante a leitura, acho que trouxe alguns pontos legais ali, acho que eu leria outras coisas da autora, mas não amei, não virei uma fã de Sally Rooney. Achei ok, né, a leitura. Mas é isso, finalmente li, então, Pessoas Normais. Daí, outro livro que eu li esse mês, que foi, assim, um dos queridinhos do ano, com certeza, é A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara, que é uma escritora brasileira, uma das minhas preferidas, inclusive. Esse livro foi publicado pela Todavia. E aqui a gente vai acompanhar aí a história dessa família que mora aí no sul do Brasil. E eles trabalham ali com produção de tabaco. Com plantação ali, né, de tabaco. E aí a gente vai acompanhar a história dessa família, que é um casal e 2 meninas, 2 filhas ali, através da narração de personagens aqui muito inusitados, que são objetos inanimados. A gente tem a árvore fazendo a narração,
o espelho que tá dentro da casa, o carro da família que tá ali, né, do lado de fora, uma roupa de segurança, que é essa roupa que eles vestem para poder passar fertilizante ou alguma coisa do tipo assim quando precisa ali nas plantações. E são esses os narradores que vão trazer a história aqui pra gente, que vão contar um pouco do que tá acontecendo ali com essa família. E eles estão passando por uma situação difícil, né? As plantações não estão indo tão bem. Enfim, a família tem algumas questões ali, as meninas têm personalidades muito distintas. A gente tem ali a mãe delas, né? Que tem um apagamento ali, uma dificuldade de estar presente. O pai que tá depressivo e apático, assim, ele já não sabe mais como lidar com a situação, o que fazer para resolver a situação da família. E a gente vê ele definhando ao longo da história. E tudo isso a partir do ponto de vista desses personagens inusitados aí, né? Que vão trazer essa narração. E é muito interessante porque a gente tem, por exemplo, a Árvore, que traz reflexões sobre os sentimentos humanos, sobre como os humanos amam muito, como eles sentem muito, e aí ela faz essas reflexões meio que pensando, tipo, se eu fosse humana, eu gostaria disso, sabe? Então é um contexto legal, assim, que ela traz. O espelho, que eu acho que é uma as duas narrações que eu mais gostei foi justamente a Árvore e o espelho. Eu acho que o espelho também traz uma dinâmica legal, porque ele consegue fazer essa narração falando um pouquinho sobre como que cada personagem olha pra si mesmo, né? Que é aquela coisa ali do reflexo do espelho. Então a gente tem, por exemplo, uma das meninas que tá prestes a participar ali de um concurso de beleza, então ela tá o tempo todo posando, se sente muito bonita, olhando pro espelho ali, enxergando tudo isso. A gente tem o pai que, quando olha pro espelho, ele se assusta com a própria aparência, ele se assusta com a própria presença ali. Isso diz muito sobre o estado mental dele ali, né, sobre como a gente vai acompanhando o que vai acontecendo com ele. E, enfim, maravilhoso, eu amei essa leitura, eu achei que... Enfim, a Mariana consegue contar as histórias com uma sensibilidade incrível. Esse aqui é o terceiro livro que eu leio dela e é o terceiro livro que eu amo muito, muito, muito. Então fica aqui a recomendação, tanto desse livro quanto aí da escritora, que vale muito a pena conhecer as obras dela. E agora, para finalizar o vídeo, o último livro que eu li no mês, que talvez tenha sido um pouco decepcionante também, que é o livro Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. Vou deixar a capinha aparecendo aqui, porque esse livro eu li no Kindle, então eu não tenho o livro físico. E assim, gente, foi uma pequena decepção. É um livro ok, eu achei a leitura ok, mas eu esperava tanto. Porque eu ouvi tanta coisa positiva sobre esse livro, tanta gente falando que esse livro era uma história não, né? Era um livro transformador ali, que enfim, as pessoas leram e ficaram muito mexidas, muito impactadas, e eu falei, nossa, caramba, acho que eu vou ler isso aqui, eu também vou ter uma experiência muito arrebatadora ali. E não foi nada disso, foi só ok, sabe? Então eu fiquei bem decepcionada com esse livro. Acho que foi muito por isso, por ter criado expectativas demais, porque o livro é bom, né? O livro é bom. Basicamente o que a gente tem ali são essas cartas, né? Essas respostas do poeta a esse outro jovem ali que quer ser poeta. E ele faz ali algumas reflexões sobre o ato de escrever, sobre o ato de criar poesia, né? E sobre a vida, né? Então ele dá alguns conselhos ali, algumas coisas que são bem interessantes. Fala bastante sobre solidão, por exemplo, né? Sobre o ato de escrever, sobre esse processo criativo. E, enfim, é interessante, mas eu fiquei decepcionada, porque eu tava com umas expectativas muito mais altas. Mas, enfim, essa foi minha última leitura de outubro. Tá aqui vários livros finalizados, né? Ótimas leituras, foi um ou outro ali que foram leituras só ok, mas também valeram a pena, foi legal a experiência de conhecer esses livros. Então é isso. Se você me assistiu até aqui, muito obrigada. Se você tá assistindo o canal pela primeira vez, inclusive, vou me apresentar aqui no finalzinho, porque... Bom, esqueci de apresentar lá no início, mas meu nome é Natália, por aqui eu converso sobre literatura, então todos os vídeos são sobre livros, tem vários vídeos de leituras do mês, então eu sempre compartilho aqui com vocês o que eu li ao longo do mês. Tem vlogs de leitura, que eu também falo um pouquinho mais aí dos livros enquanto eu estou lendo, e vários vídeos de lista, né, então listas diferentes aí pra vocês pegarem dicas de leitura. Então se você tá procurando aí qual vai ser a sua próxima leitura, eu te sugiro dar uma olhada aqui no canal, que pode ser que você encontre uma boa opção. Bom,
Obrigada pela presença, obrigada pela partilha aqui. Eu espero vocês aqui nos comentários para descobrir aí o que vocês leram, o que vocês acham desses livros que eu comentei por aqui, qual deles que vocês mais se interessaram para ler. Vou adorar saber. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!